A avó do milionário desapareceu, até que ele viu algo no portão. A chuva caía forte sobre a mansão, enquanto Eduardo Martins observava nervoso as câmeras de segurança. Sua avó havia desaparecido. Ninguém sabia para onde ela tinha ido. Ninguém a tinha visto sair. Ele já estava prestes a chamar a polícia quando algo apareceu no portão eletrônico e congelou seu sangue. Uma figura pequena, curvada, arrastando uma mala velha. Era Dona Helena, sua avó de 83 anos, encharcada, tremendo de frio, tentando fugir de sua própria casa. Eduardo correu desesperado até o portão, abriu rapidamente e gritou: "Vó, o que você está fazendo?" Ela não olhou para ele. Apertou ainda mais a alça da mala. "Eu não volto, Eduardo." "Como assim não volta?" "Vó, você vai morrer aqui fora." Dona Helena finalmente ergueu o rosto, os olhos estavam vermelhos, inchados de tanto chorar. "Prefiro morrer na rua do que continuar sendo humilhada dentro da sua casa." Aquela frase fez o mundo de Eduardo desabar. O que ele tinha feito? O que havia acontecido com a única pessoa que sempre o amou? Dona Helena não era apenas a avó de Eduardo, era a mãe que ele nunca teve. Sua mãe biológica morreu no parto. O pai, Antônio Martins, era um empresário frio, sempre viajando, sempre ocupado, sempre longe. Quem criou Eduardo foi ela. Trocou fraldas, ensinou a andar, a falar, a ler. Foi ela quem acordava de madrugada quando ele tinha pesadelos. Quem cozinhava suas comidas favoritas, quem ficava ao lado da cama quando ele adoecia. Era oficialmente empregada da família Martins. Mas, na verdade, era a única família real que ele tinha. Quando o pai morreu, Eduardo herdou a construtora. Se tornou um dos homens mais ricos de São Paulo. E Dona Helena continuou na mansão, cuidando da casa e cuidando dele como sempre fez. Até que Patrícia apareceu. Patrícia Almeida, modelo, influenciadora, filha de empresários, loira, alta, perfeita aos olhos dele. Eduardo se apaixonou imediatamente e 6 meses depois estavam noivos. Ela se mudou para a mansão. E tudo começou a mudar. No início, Patrícia era educada com Dona Helena, sorria, elogiava a comida, parecia prestativa. Mas aos poucos, a máscara caiu. As indiretas começaram. Ela não acha que já está na hora de descansar ou ela está ficando esquecida. Depois surgiram as reclamações sobre portas abertas, riscos, perigos. Eduardo desviava do assunto, tentava proteger a avó, mas nunca de forma firme. Patrícia então mudou de estratégia. Parou de reclamar e passou a agir. Quando Dona Helena preparava o café, ela mandava a cozinheira fazer outro. Quando Dona Helena arrumava a sala, ela chamava a faxineira para refazer. Quando Dona Helena esperava Eduardo para almoçar, Patrícia marcava compromissos fora. Eduardo sempre ia, deixando a avó sozinha com o prato frio e o coração partido. Com o passar dos dias, Patrícia passou a humilhar Dona Helena na frente de visitas e empregados, insinuando que ela atrapalhava, que fazia as coisas erradas, que estava velha demais. Eduardo tentava mudar de assunto, mas nunca a defendia de verdade. Até que Patrícia decidiu transformar o quarto de Dona Helena em um closet, o quarto onde a avó viveu por 30 anos. O lugar onde guardava todas as lembranças da vida. Eduardo hesitou, mas acabou concordando quando Patrícia insistiu. Ela subiu ao quarto, entrou sem esperar resposta e foi direta. "Eu preciso desse quarto, você vai para o quarto dos fundos." Helena sentiu o peito apertar. Tentou argumentar, mas Patrícia foi fria e objetiva. Disse que as coisas mudavam e que ela precisava do espaço para sapatos e bolsas. A mudança seria no dia seguinte. Dona Helena estava bordando uma toalha para o casamento de Eduardo e, quando ficou sozinha, percebeu que tudo que ela tinha construído naquela casa estava sendo destruído como se não valesse nada. Naquela noite, Eduardo jantava com Patrícia, rindo e planejando a lua de mel. Enquanto Dona Helena comia sozinha na cozinha, sentada no banquinho dos fundos. Maria das Dores, a cozinheira, percebeu seu sofrimento e tentou confortá-la, mas Dona Helena estava derrotada. Disse que já não servia para nada naquela casa, que era um móvel velho atrapalhando a decoração nova.
Depois, se trancou no quartinho dos fundos e chorou até dormir. Uma semana depois, Patrícia chamou uma assistente social para avaliar Dona Helena Eduardo. Sabia que aquilo era uma armadilha, mas não teve coragem de impedir. Carla, a assistente, fez perguntas técnicas, enquanto Patrícia observava da porta. Dona Helena respondeu com sinceridade. Não se sentia segura naquela casa, porque sabia que estava sendo descartada e que Eduardo não a defenderia. Enquanto isso, Maria das Dores encontrou um envelope antigo e correu até Eduardo, levou-o ao escritório e entregou o envelope amarelo rasgado nas bordas. Dentro haviam documentos, fotos, contratos e cartas. Eduardo abriu a primeira carta, datada de 1989, escrita por Dona Helena para o pai dele. Ela falava sobre ter vendido tudo que tinha, a casa da mãe, as joias da família, para dar ao pai o dinheiro que salvou a construtora quando ainda era pequena. 2 milhões de cruzeiros. O pai nunca contou nada a ninguém. Eduardo pegou um contrato assinado pelo pai e viu que a dívida nunca foi paga. Outra carta escrita pelo pai. Agradecia a Dona Helena e prometia que ela teria sempre uma casa, uma família e o amor dele. Eduardo caiu de joelhos, tomado pela culpa. Tudo que ele tinha, tudo que ele era, existia por causa dela. Ele havia permitido que Patrícia destruísse sua vida. Saiu correndo da sala, encontrou Patrícia ao telefone, conversando sobre a internação da avó. Ele ordenou que ela calasse a boca, jogou os documentos na mesa e mandou que ela lesse. Patrícia leu rapidamente e deu de ombros, dizendo que aquilo não mudava nada. Eduardo explodiu, jogou na cara dela todas as humilhações, todas as crueldades, todo o veneno que ela destilava diariamente. Ela perguntou se ele escolheria uma velha em vez dela, e Eduardo, pela primeira vez, enxergou quem Patrícia realmente era. Fria, vazia, incapaz de amar. Ele a expulsou da casa Patrícia, pegou suas malas, o chamou de patético e saiu batendo a porta. Eduardo, destruído por dentro, ouviu um soluço vindo da cozinha. Correu até lá e encontrou Dona Helena chorando no banquinho. Ele se ajoelhou, pediu perdão, implorou. Dona Helena acariciou o rosto dele, dizendo que o amava. Eles se abraçaram e ele chorou como quando era criança. Nos meses seguintes, Eduardo mudou completamente. Cancelou compromissos para tomar café com a avó, conversava, ria, saía com ela para consultas, passeios, igreja. Reformou o quarto dela, colocou aquecedor, ar-condicionado, uma TV nova, tratou melhor os funcionários e promoveu Maria das Dores a gerente da casa. Descobriu que Patrícia já tinha feito o mesmo com a própria mãe. Colocou-a num asilo e nunca mais visitou. 6 meses depois, Eduardo organizou uma festa íntima para o aniversário de 84 anos de Dona Helena. Fez um discurso emocionado, dizendo que ela nunca foi empregada, sempre foi sua mãe, sua heroína, sua salvadora, e que passaria o resto da vida tentando ser digno do amor que recebeu. Dona Helena chorou de felicidade, levantou-se e o abraçou. Eu sempre soube que você voltaria para mim, porque eu te ensinei a amar. Quem aprende a amar de verdade nunca esquece. Naquele momento, Eduardo entendeu que o verdadeiro valor de alguém não está no que ela tem, mas no que é capaz de fazer pelos outros. Dona Helena deu tudo sem pedir nada e quase foi esquecida. Mas o amor verdadeiro sempre volta, sempre cura. A história deixa uma lição. Nunca subestime o sacrifício silencioso. Nunca abandone quem esteve ao seu lado quando você não tinha nada. Porque quando você tiver tudo, só essa pessoa vai te amar de verdade. Respeite seus idosos. Honre quem te criou. Porque um dia você também vai precisar de alguém que te ame sem condições. E quando esse dia chegar, você vai querer ser tratado do jeito que tratou os outros.